Tudo depende do bolo da Júlia, gente. Se a Júlia não mandar bolo, não vai ter nada. Bom, vou começar então. Enfim, tanto Inglaterra quanto França, eu começo falando de bem antes, tá? O processo de centralização... Gente, eu vou desabilitar o chat, senão parar de falar de anime no chat, por favor. O processo de centralização deles começa bem mais cedo do que em outros países. No sentido de você começar a ter um rei que vai se fortalecendo com o tempo. Um rei que vai... Quer dizer, com reis que no processo, assim, de bastante tempo, vão aumentando o seu poder. Oi? Começa antes de Portugal. Portugal, apesar de ser o primeiro a se unificar, Professor, tenta acender a luz pra ver se fica melhor. o quê? Acender a luz. Deixa eu ver. Eu não sei se vai ficar pior ou melhor, né? Portugal, apesar de ser o primeiro a oficialmente se unificar, vai dar reflexo. Prefere com ou sem luz, gente? Deu ali no I do Inglaterra. Mas enfim, vou tentar evitar o reflexo. Não consigo ver onde está o reflexo. Portugal foi o primeiro a se unificar. Né? Correto. Mas França e Inglaterra vai ter um processo mais longo, e começa antes, mas vai durar mais, do rei se fortalecendo. Entendeu? Então, assim, se for considerar que Portugal o processo é mais rápido e termina mais cedo, a da Inglaterra da França começa antes. Com o da França especificamente, o rolê começa nesse fortalecimento régio, fortalecimento de reis, com uma dinastia chamada Capetina. Capetinho. Esse é da. É fácil lembrar, não tem como você a dinastia Capetina, que é só você levar e pensar em capeta, né? Capetinha. É da França essa aí, professor? Da França, exatamente. Vamos da França por enquanto. Tá? Os capetinos começaram a governar no século XI e foram até o XIV. E eles fizeram isso. Eles foram um processo lento e gradativo de crescimento do seu poder. A França, falando de França medieval, França feudal, França com senhores feudais, etc, etc. Mas esses reis, de pouco em pouco, foram aumentando o poder e garantindo um bom renome. Chega ao ponto de que um rei específico da França, um rei específico, conseguiu fazer uma coisa surreal. Em 1309, deixa eu ver se ele está aqui para eu usar com ele. Pô, o cara não tá aí para eu usar com ele, é sacanagem. Um rei chamado Filipe IV, que tinha o apelido de Filipe o Belo. Filipe o Belo, rei capetinho da França, o que ele fez? Ele é francês, um rei francês. E ele já tinha poder e influência a tal ponto que ele forçou para que fosse eleito um papa católico, um papa francês. Para quem não sabe, o papa, cada papa, ele é eleito. Os sacerdotes mais altos da Igreja Católica fazem uma reunião e votam o nome de alguém para ser papa. O Filipe, o Belo, queria um papa francês. Ele queria que um francês se tornasse líder da igreja. Ele faz tanta pressão e tanta força que ele consegue. Só que ele vai além. Ele não apenas consegue que um cara chamado Clemente V, um francês, virasse papa. Ele vai além. Ele faz com que o Papa era para ficar em Roma, né? Ele faz com que o Papa se mude para a França. Ele muda o local de sede da igreja de Roma, no Vaticano, para a França. Com Filipe, o Papa passa a viver na cidade de Avignon. Uma cidade francesa muito bonitinha,
que, se não me engano, fica no sul da França. E foi isso. Qual era o nome do lugar que o Papa morava mesmo? Roma. O Papa mora em Roma. Ele mora no Vaticano. O Felipe, ele foi tão assim, influente que não conseguiu fazer isso. Só que a igreja não aceitou, tipo assim, feliz e contente que o Papa, por influência do Felipe o Belo, Felipe Bonitão, fosse morar em outra cidade que não Roma. Então, o que a igreja fez? E olha a treta. Mesmo que já houvesse um Papa francês na França, o alto clero votou para ter um segundo Papa. Na prática, então, até 1417, existiram 2 papas. Oi? Tem que saber Netflix sobre isso? Tinha, não sabia não. Não sabia não. Mas essa coisa de ter 2 papas, ela não era para existir. Não pode existir. A ideia é que tenha um papa só. Papa é uma pessoa só. Exatamente. Você vai ter um papa em Avignon, na França, e outro papa em Roma. Professor, Oi. aquele número que tá em cima dos papas é o quê? É Qual o número? ano final em que ocorre essa treta. Não, mas qual é o ano? Vamos lá. Essa treta entre 2 papas, 1900 e alguma coisa. 1417. 1917? 1400, aqui é um papa. Ah, Ah, tá. tá tendo reflexo. Não, o segundo foi da Itália mesmo, se não me engano. O que acontece? Essa situação de ter 2 papas foi o caos. O caos. Para a igreja foi o caos. Você tinha um papa lá apoiado pela igreja de Roma. Você tinha um papa apoiado pelos capetinos, não é capetinhas, pelos capetinos na França. O papa morando em Avignon. E ficou nessa de 1309 a 1417. Ou seja, por influência de um dos reis dessa dinastia, o cara conseguiu, durante um certo período, durante mais de 100 anos, rachar a igreja. Ter 2 papas é uma situação atípica, uma situação que não era para acontecer. Então, eles não eram aliados, eles brigavam entre si. Eles não tinham uma convivência pacífica. Era convivência de briga. Briga mesmo. Entre os papas ou entre as igrejas? Entre os ou papas. entre Roma Entre os papas. Ah, tá. Só pode ter um papa. Só pode ter um papa. Então, um acusava o outro de ser falso. Um acusava o outro de ser um vigarista, de não ser papa. Um vivia ameaçando o outro que vai para o inferno, ameaçava com não sei o quê. Rolou guerra entre os dois várias vezes. E ficou nessa por mais de 100 anos. Tá entendendo? E daí? Daí foi uma situação causada por um rei da França, pelo Felipe o Belo, pelo Felipe Bonitão. Não sei nem se ele era bonito mesmo, botaram o nome do apelido dele de Belo, beleza. Ok? Isso aqui é um exemplo de como essa dinastia da França foi aumentando e se fortalecendo no poder. Até quando chega no Felipe o Belo, já está realmente um rei francês fortinho. E aparece o Felipe agora, depois que já tanto o nome dele. Tá? Aparece finalmente. Mostra então como essa coroa francesa foi se fortalecendo. Tranquilo? Pessoal, tranquilo? De boa? De boazinha. Uma pergunta? Mas quem fez essa guerra de papas aí foi o Felipe Belo? Quem começou. Né? Porque ele que fez ter um segundo papa. E aquela dinastia de Capetina, era isso? Ele fazia parte da dinastia. Tá. Essa dinastia foi a responsável por ir consolidando, ir fortalecendo o poder do rei na França. Tranquilo? Entendi. Show. Gabriel, tranquilo?
Professor, Sim. e o que era Clemente? Clemente foi o Papa francês que o Filipe o Belo conseguiu. Que Filipe o Belo apoiou, foi eleito. E ele convenceu Clemente a se mudar de Roma para Avignon. Ah, tá. Ok? Entendi. Mais alguma pergunta? Não. Posso seguir, gente? Pode. Posso seguir? Bom, no caso da França, vou deixar um pouquinho parado aqui, porque o processo na França vai terminar depois da Guerra dos 100 Anos. Mas, antes de eu chegar lá, eu tenho que explicar agora a Inglaterra. A Inglaterra não foi assim tão de boa quanto na França. A França é mais de boa, a Inglaterra não foi tanto assim, não. Posso pegar aqui? Só pergunta? Agora você vai falar da Pode. Inglaterra? Pode pegar. Vou falar da Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos você vai falar depois que você fala da Inglaterra. Exatamente isso. A Guerra dos 100 Anos eu falarei depois de falar da Inglaterra. Que envolve os dois lutaram lá. Só vou pegar a Inglaterra, né? Beleza, vamos pegar aqui a Inglaterra. O que acontece? A Inglaterra, durante a Idade Média, uma coisa que eu acho muito legal, a Inglaterra, assim, é uma ilha que não é lá muito bacana, muito agradável. Eu adoro a Inglaterra, paixão. Mas a Inglaterra não é um lugar com clima bacana, atrativo com seu relevo, nada disso não. Mesmo assim, a Inglaterra, durante a Idade Média, foi invadida várias vezes. Primeiro pelos romanos, depois pelos saxões, depois pelos vikings dinamarqueses e, por último, pelos franceses. No intervalo de 500 anos, 500, 600 anos, ela foi invadida várias vezes. A última invasão da Inglaterra, é que para o negócio de invasões, que termina, é a francesa. Em 1066, ocorre na Inglaterra a conquista normanda. Por que conquista normanda? Quando eu falo de Normanda, eu falo da região da Normandia, que é uma região do norte da França. Então, a partir da conquista normanda, que fez com que Guilherme se tornasse... Caraca, Thiago, quase botou em francês. Se tornasse o rei Guilherme I, a nobreza e o rei da Inglaterra começou a ser próximo da França. A partir daqui, ele era francês, que era da Normandia, do norte da França. Tá? Professor, calma aí. A conquista normanda não foi a última invasão dos franceses? Foi a última invasão da Inglaterra feita pelos franceses. Então, Antes, a Inglaterra invadiu os estava pelos franceses. dinamarqueses. Aham. Oi? A Inglaterra, então, invadiu a França. Não foi a França que invadiu a Inglaterra. Não, contrário. Uma região da França, da Normandia, invadiu e conquistou a Inglaterra. Isso numa época que a Inglaterra estava sofrendo a invasão da Dinamarca. Todo mundo quer a Inglaterra. Essa conquista é importante que fez o seguinte, fez com que o rei da Inglaterra e os nobres da Inglaterra tivessem relações com a França. O Guilherme Por exemplo, se tornou de quem? Da França ou da Inglaterra? Rei da Inglaterra, pronto, de Inglaterra. Ele era francês, mas se tornou rei inglês. Tá? Inclusive, para quem não sabe, Guilherme, em inglês, o nome dele é William. Acho que o William dele com Y, inclusive. Para quem não sabe, o nome William, em inglês, é Guilherme. Caramba, igualzinho. E Guilherme é a tradução para o português de William. Não precisa fazer sentido, não, meu filho. É a tradução. Professor, Em francês é Guilherme. essa conquista normanda foi o quê? Foi quando franceses da Normandia conquistaram a Inglaterra.
A partir daqui, por exemplo, a nobreza da Inglaterra não fala inglês, fala francês. O francês, língua francesa na Inglaterra era a língua de nobres. Quem falava inglês era o povão, não os nobres. Os nobres falavam francês. O nobre na Inglaterra, pelo menos até a Guerra dos 100 Anos, até o século XIV, daqui até o século XIV, ele fala francês. Sabia inglês? Sabia, mas inglês era uma língua do povão. Ok? Tudo bem? Então foi quando a Inglaterra dominou uma parte da França. Não, Léo, foi o contrário. A França dominou uma parte da Inglaterra. Tá bom. Uma parte da França dominou a Inglaterra. Tá bom. Ok? Tudo bem? Uhum. Seguindo então. A partir de... Não, pera rapidinho. Uma parte da França dominou a Inglaterra? É exatamente isso. Não é a Inglaterra que dominou a França? Não, paixão. Normandia é uma região da França de onde saiu o Guilherme que conquistou a Inglaterra. Não, que repete? Normandia é uma região da França de onde saiu o Guilherme que conquistou a Inglaterra. O cara estava lá de boa, foi lá conquistar a Inglaterra. Entendeu? Tranquilo? Então, França dominou uma parte da Inglaterra? Uma parte da França dominou a Inglaterra. Ah, tá. Repetir até aí. Vamos lá. O importante por enquanto é isso. França acaba dominando a Inglaterra. Não quer dizer que a Inglaterra se tornou colonizada pela França, coisa assim. Não. A Inglaterra se tornou independente ainda assim. Mas os reis ingleses, nobres franceses, tinham parentes, reis ingleses, nobres ingleses, tinham parentes franceses. Isso é importante. Daí, a gente avança um pouquinho. Guerra dos 100 Anos, isso tem influência para a Guerra dos 100 Anos. Isso tem influência. Tá? Mas antes de chegar lá, a Inglaterra passou por alguns processos bem internos. Por quê? Dois reis específicos. Vou botar na frente de novo. Dois reis específicos começaram a dar dor de cabeça para os ingleses. Quem foram esses reis? Na virada do século XII para o XIII, tiveram dois reis que deram problema para os ingleses, que gerou muita briga. O primeiro foi o Ricardo, chamado Coração de Leão. Bonito. Foi? Era comum dar apelido. Era comum. Coração de Leão. Bonito, né? Bacana. O irmão mais novo dele foi rei depois dele. Eu adoro esse cara. João Sem Terra. Sem teto? Sem terra. Ah, tá. Tá? O apelido dele era João Sem Terra. Em inglês fica menos pior, em inglês fica mais bonitinho, fica John Lackland. Fica menos zoado em inglês. Lack é falta. Lack em inglês é falta. Lackland, falta de terra, João Sem Terra. Esses dois foram irmãos. Beleza. Primeiro, o Ricardo, o Richard, foi rei. Depois, o John Lackland. João Sem Terra foi rei depois dele. Eles eram irmãos? Ou Eram eles- irmãos, exatamente. Daí que eles foram reis, assim, bastante negligentes com a Inglaterra, com o seu reino da Inglaterra. E abusivos. O Ricardo, como era o irmão mais velho, foi rei primeiro, ele começou a se envolver muito com batalhas fora da Inglaterra.
se dane a Inglaterra que está acontecendo. O Ricardo vai para uma cruzada, por exemplo. Ele vai para uma cruzada lá em Jerusalém. Depois ele vai se envolver com batalhas contra os franceses por causa de alguns territórios. Enfim, o João, depois dele, continua nessa coisa de se envolver em lutas fora. Mas ainda por cima, o João, o irmão mais novo do Ricardo, ele até para garantir, de certa forma, pagar os gastos que ele estava tendo, ele frequentemente aumentava impostos. Fazer guerra é uma coisa cara. Não tem como fazer guerra, você sendo um país, sem gastar dinheiro. É uma coisa cara fazer guerra. Então, o João vivia aumentando impostos, vivia sendo um rei abusivo. Se dane, sabe? Ele é rei, ele pode. Ele pensava nisso. Então, esses dois juntos foram reis, a gente pode chamar de negligentes em relação à Inglaterra, porque ficavam mais lutando fora do que cuidando do reino. E, para a população, eram abusivos, com aumentos de impostos, com posturas que não estavam nem aí. Okay? Ou seja, eles eram péssimos, né? Para os ingleses, sim. Chegou ao ponto que os ingleses reagiram. Eles falaram, cara, não tá dando. O que os ingleses fizeram? Revolução. Também, ainda não. Os ingleses, a partir de 1215, eles vão limitar o poder do rei. Conseguiram. E tentaram bastante. O que fizeram? Nesse ano aqui, os nobres ingleses, aliados a comerciantes ricos, etc. Nobres e burgueses, pode. Eles lançaram a Carta Magna. O que era isso? O que foi isso? Era um documento que conseguiram convencer o João Sem Terra a assinar. E era um documento destinado a limitar os poderes do rei. A não deixar o rei mandar e desmandar como bem quisesse. Colocar limites e regras para o rei. Era essa a intenção. Problemas com a internet. Tranquilo, valeu, Enzo, tranquilo. Tanto é que Carta Magna hoje é usada, às vezes, a expressão, como um apelido para a Constituição. Isso acontece. Algum advogado, algum político chamar a Constituição de Carta Magna. A Carta Magna do Brasil fala, manda, diz e não diz. E é isso, a Carta Magna na Inglaterra de 1915, a intenção era colocar regras e limites para o rei. Tá? O João topou. Há muito contragosto, mas topou. Falou, beleza. Mas os reis que vieram depois dele deram uma cagada para a Carta Magna. Falou, sou rei, quero nem saber. Então, pouco tempo depois, no mesmo século XIII, a Inglaterra começa, ela cria o parlamento. O parlamento surge alguns anos depois da Carta Magna. E qual era a questão do parlamento? Reunir nobres e burgueses ingleses para fazer frente ao rei e também para, como posso dizer, melhorar o governo da Inglaterra. Não, foi pouco depois. Foi depois. Mesmo século. Reunir o outro negócio ali para o quê? Tem até hoje. O parlamento ele surge reunindo nobres e burgueses para fazer frente ao rei, né, para barrar o rei, tentar garantir que o rei cumpra a Carta Magna e, com o tempo, o parlamento serviu também para governar.
Tanto que hoje o parlamento é o governo inglês. Tá? Hoje o rei não governa mais, nem o rei nem a rainha. Aqui vamos ter um período ainda dos dois tendo de fazer acordo de alguma forma, algum acordo, entrar em alguma concordância ou não, obrigar, para governar a Inglaterra. Pessoal, mais rapidinho. Esse parlamento ele foi para garantir que o rei cumprisse a Carta Isso é Magna. Carta Magna. Isso, você pode ver isso. Começa assim. Aí, com o tempo, o parlamento vai tendo poderes de governo também. Ah, tá. Tá? Vai demorar séculos, para o rei e o parlamento pararem de brigar. Muito séculos. Mas, em alguns momentos, você vai ter o rei mandando no parlamento, outros momentos, o parlamento mandando no rei, e em alguns momentos, os dois caindo na porrada. Se matando, se batendo, fazendo tudo. Ok? Beleza. O último ponto da Inglaterra, antes de eu começar a falar de guerra, acaba sendo também, ainda no século XIII, o rei conseguindo colocar uma ordem nas leis da Inglaterra. Ainda no século XIII, o que os reis ingleses fizeram? Era comum na Idade Média você ter leis diferentes em cada parte. Não tinha uma ideia de que no reino todo iam ter todas as leis. Isso começa aqui. Quando a Inglaterra começa a ter a common law, a lei comum, você tem isso. Você tem uma unificação jurídica. Ou seja, o reino todo passou a ter as mesmas leis. Isso era totalmente atípico. Era estranho para o período. Mas a Inglaterra começou isso cedo. Por essa unificação jurídica, você não tinha variação de lugares terem leis diferentes de outros, lugares permitirem coisas que outros lugares não permitiam. Isso ficou mais unificado. Isso ajudou o rei a se fortalecer. Tranquilo? Pessoal, tranquilo? Sim. Repete essa última parte aí do negócio do. Isso é common law? Isso. Isso. Common law, traduzindo lei comum, né? O próprio nome já aponta. Uma lei comum para todo o país. Você abolir diversidade de leis. Leis diferentes, norte, sul, aqui e ali. A common law garantiu uma unificação das leis. Unificação jurídica. Okay? Com isso, você garantia o quê? Que o reino tivesse as mesmas leis. E isso beneficiava o próprio rei. Porque o rei tinha mais condições de mandar em vários territórios, seguindo os mesmos preceitos, seguindo as mesmas regras. Tranquilo? Aham. Posso entrar em guerra? Pode repetir esse finalzinho? Da unificação jurídica? Uhum. O que é unificação jurídica? Unificar juridicamente, unificar todas as leis. Uhum. Ter as mesmas leis. Foi isso. Antes não tinham as mesmas leis, agora passou a ter. Ah, tá. Eles não podiam ter todo mundo ter a mesma lei assim. Aí eles fizeram Isso na Inglaterra, dentro da Inglaterra. Passou Aí a ter agora uma pra lei, frente que teve. passaram a ter as mesmas leis. Aí só mais pra frente que teve. Oi? Aí só mais pra frente que teve esse de todo mundo poder a mesma lei. Nos outros países, sim. Na Inglaterra começa com a common law. A lei comum para todos. Tá bom. Entendeu?
Posso começar a treta agora? A Yes. treta. Vamos lá. Isso tudo, de capetinhos, de carta magna, etc., foi fortalecendo os reis, na França e na Inglaterra. Mas os dois, em ambos os reinos, só se fortalecem mesmo após guerra. Para a França, uma, para a Inglaterra, duas. Mas começa com a Guerra dos 100 Anos. Que, na verdade, dura de 1337 a 1453. Não é isso? 100 anos aproximadamente. Se você fazer a conta, tem mais de 100 anos. E como é que começa essa guerra? Sim. O rei francês morreu. Morreu o rei francês. O rei francês era chamado de Carlos V. Carlos V morreu. Morreu sem deixar herdeiros. Quem vai ficar com o trono da França? Na linha sucessória, tinham dois candidatos. Um era um parente meio distante, chamado Philippe de Valois. Era um parente meio distante. Francês. Ele era francês, era um nome francês. Isso aqui é francês. O outro candidato era o rei da Inglaterra. Eduardo III. Mas quem matou ele? Morreu de velho. O rei da França morreu e ficou sem herdeiro. Rei da França. Aí, nas tretas de nobreza europeia, e principalmente pelo rei inglês, pela nobreza inglesa, ter graus de parentesco com a nobreza da França, o rei da Inglaterra, quando o rei da França morreu, o rei da Inglaterra entrou na linha de sucessão do trono. Quer dizer o quê? O rei da Inglaterra começou a reivindicar que ele fosse também rei da França. Briga de família. Briga de família. Eu sou mais, desculpa, não sei se tá. Você falou que ele morreu de velho. De velho mesmo? Morreu velho. Morreu sem herdeiro. Aí aconteceu Quando essa ele guerra morre, aí pra então... descobrir quem ia pegar o trono dele? Isso, exatamente. Quando ele morreu, o que acontece? Qual é a treta de família? Se for pegar a árvore genealógica, o rei da Inglaterra era um parente mais próximo que o Filipe de Valois, que era o nobre francês. Eu não lembro agora exatamente o grau, mas acho que ele era um sobrinho neto, ou coisa um sobrinho distante, e ele já era meio que neto, coisa mais próxima. Não lembro qual era o grau exatamente, mas não importa. Então o rei da Inglaterra começou a reivindicar: eu tenho direito a ser o rei também da França. O grau de parentesco. Mas, briga de família, o rei da Inglaterra, ele era parente por parte de mãe. Ou seja, foda-se. Não quero saber do lado materno. Os franceses cagaram para isso e definiram que o Filipe de Valois se tornaria o novo rei da França. E eles deram a coroa para o Filipe de Valois. O que a Inglaterra fez? Guerra. Pô, mas faz sentido, né? O outro cara, ele já era rei da Inglaterra, não era? Ele já era rei da Inglaterra, mas... Ele queria mais um território. Sim. Tinha outras tretas envolvidas, de disputa por território X, Y, Z, de não Como sei isso quem, sei aconteceu? lá. Tipo, uma pessoa ter, tipo assim, dois países? Sim, podia acontecer. Sério? Sério. Isso aconteceu em Portugal e Espanha. Aconteceu.
Foi o caso da União Ibérica. Um rei morrer, quem é o herdeiro? O rei de outro país herdou. Princípio de herança. Aconteceu entre Portugal e Espanha. Teve uma época que o rei da Espanha, o rei de Portugal faleceu, e o herdeiro era quem? O rei da Espanha. Isso durou 80 anos. Loucura, né? Loucura. Uma loucura, tipo, tudo uma família grande, tudo uma família enorme. Um outro país dominar o seu país. É tipo. Porque o rei de um país. É tipo isso mesmo. Aqui é quase isso. Imagina a guerra entre os dois países, e aí fica um lado de quem? É tipo isso aqui, aconteceu aqui. Aí ele fica um lado de quem da guerra? Oi? Imagina, tipo, ele é o rei, só que ele é um rei, tipo, da França e da Inglaterra. Aham. Se acontecesse uma, sei lá, alguma Não tem guerra coisa entre. assim, Aí não tem guerra uma entre guerra dois, né? entre. E qual lado ele ia ficar? Não ia ter guerra. Porque ele é o governante dos dois. Não ia ter guerra. Enfim. A guerra começa assim. Por briga de família. De um lado, os franceses apoiando Filipe de Valois. Do outro lado, os ingleses apoiando Eduardo III. De início na guerra, a Inglaterra estava vencendo. A Inglaterra tinha, para a época, superioridade militar em relação à França. Então a Inglaterra começou a literalmente percorrer a França. Os soldados começaram a andar pela França toda, saqueando a França, queimando campos, atacando cidades. Eles evitavam, às vezes, grandes cidades, mas, constantemente, a Inglaterra vinha vencendo várias e várias e várias batalhas. Oi? Civis era ótimo. A briga de família antigamente era meio diferente, né? Pois a briga de família era meio diferente. Soldado, armado, A população fogo. francesa sofreu muito, porque era comum os campos da França serem atacados por soldados ingleses que estavam marchando, aproveitavam e saqueavam vilas e tudo mais. Você até lembra aquele negócio de feudalismo, que você dependia de um poderoso para te proteger? Alguém poderoso? Se não tivesse, ou se a pessoa fosse derrotada, você perdia sua vida, era saqueado. Enfim. É interessante ver o motivo que a Inglaterra teve para tanto poderio assim. E é legal, eu gosto muito dessa história, que é porque a Inglaterra, na época, ela tinha um domínio do arco longo. Era um arco maior, muito longo mesmo, grande. Arco mesmo, tá? E era um arco muito poderoso, muito forte. Esse arco longo, se fosse bem usado, causava muito estrago. Estrago muito forte. Capaz de penetrar pequenas armaduras, coisa assim. E os ingleses tinham uma tradição de usar esse arco longo. É um tipo de arco que precisava de muita experiência para ser dominado. Outros países não conseguiam usá-lo a tempo. Os ingleses já tinham bastante gente que sabia usar, então facilitava. Além de outras armas, o arco longo foi o principal. Os arqueiros ingleses foram muito importantes nesse início da guerra. A tal ponto que, eu gosto muito dessa história. Isso aqui, esse gesto é ofensivo na Inglaterra. Ofensivo. Exatamente. Se um arqueiro inglês fosse capturado pelos inimigos franceses, ele podia não ser morto, mas cortavam os dedos do cara, para ele não poder mais puxar as cordas do arco. Os soldados? Os soldados, exatamente. Se capturasse um arqueiro inglês, que era poderoso, cortava os dedos da mão dominante dele. Então ele não era mais arqueiro, não tinha mais como lutar com o arqueiro. Tipo, não era quem estava sofrendo, era a França? Se a França capturasse um arqueiro inglês, exatamente. Se ela capturasse, tá? Se ela capturasse. Tá? Tanto é que isso aqui hoje na Inglaterra é ofensivo, você apontar esses dois dedos para a pessoa. Não faça isso para o inglês. Equivale ao nosso dedo do meio. Sério? Sério. Eu vi isso de uma história de um cara que foi para lá, estava tendo aula, o professor fez alguma pergunta, ele virou pro professor e fez assim: felizão. Pronto. Deu merda. Foi expulso da sala e tudo. Cortaram o dedo dele? Não, mas
Sarney foi expulso da sala. Deu uma merda enorme pro cara. Enfim, Inglaterra de início tá levando a melhor. Tá vencendo as batalhas. Tá mandando desmandar. Aí já vem a Joana d'Arc, né, Tati? Porque é na Calma, França. paixão. Calma, vou chegar lá. Isso, né? É por aí porque mesmo. eu, esse ano, eu estudei essa história da Joana d'Arc todinha. No início. Que bonito, né? Que bonito. Mas sim, mas quem vence a batalha no final, quem vence a guerra no final, é a França. A guerra durou mais de 100 anos, então depois de um tempo, já nem lembrava-se mais por que tinha começado. A guerra teve 3 tréguas, e que um acabava entrando em desacordo com a trégua, sabe? Durou bastante tempo, com trégua, com volta, não sei o que, não sei o que lá. No final, a França vence, por 2 motivos. O primeiro motivo, França, foi a Joana d'Arc. Em português ela tem um N ou 2 N's? Não lembro. Alguém lembra? Acho que é uma N só, professor. Um N só em português? Que em francês são 2 N's. Em francês é Jeanne d'Arc. Em português é assim. Obrigado. Em francês é Jeanne. Deu branco mesmo. Não. O professor sabe mais francês do que português. Às vezes sim. Em francês é Jeanne. Aí eu lembro que são 2 N's. Dá branco mesmo. Dá branco real nesse negócio. Não é zoeira, não. Quem era essa moça? Era uma moça, literalmente. Ela, com seus 15 ou 16 anos, não me recordo agora a idade, era uma camponesa que, no final da Guerra dos 100 Anos, começou, segundo ela, a ouvir Deus falando com ela. Deus falava diretamente com ela. E Deus, segundo Jonathan, dizia para ela comandar o exército. Minha filha vai lá e comanda o exército. Ela, ouvindo vozes divinas, segundo ela, conseguiu convencer o rei da França a dar soldados para ela para lutar. E ela conseguiu ser ótima lutadora. Ela conseguiu várias vitórias. Os soldados, quando viam aquela jovem de 16 anos, 15, 16 anos, à frente dos soldados, eles se sentiam inspirados. Porque era uma moça jovem, virgem, daí o nome donzela. Donzela, antigamente, significava uma mulher virgem, que comandava as tropas. E ela conseguiu diversas vitórias militares. Ela foi realmente uma figura, uma comandante militar importante. E era uma mulher jovem. Uma mulher jovem. O que aconteceu com ela? Ela foi capturada pelos inimigos, foi feita prisioneira, levada para a Inglaterra, e lá ela foi acusada de bruxaria. Ficou alguns dias presa no calabouço de um castelo, e no final foi executada, morta, queimada, por acusação de bruxaria. Hoje, Joana d'Arc é considerada como santa nacional da França, porque ela foi importante. Ela foi considerada. Ela fez bruxaria, considerada por quê? Ela foi acusada de bruxaria, foi queimada viva por acusação de bruxaria. Mas o quê? O que ela fez? Ela dizia que ouvia a voz de Deus mandando ela lutar e expulsar os ingleses. A questão, né, na época da Joana d'Arc, era expulsar os ingleses da França. Os ingleses estavam ocupando uma parte do norte. Eu não entendi os católicos naquela época. Os católicos, tipo, eu tô estudando Deus falando comigo, bruxaria. Nessa lógica. Não só eles não, tá? Não são só eles não. Se eu fosse falar de que eles são protestantes, caças de bruxa, não, essa é outra coisa. Enfim. Joana d'Arc, mesmo morrendo e tudo mais, ela foi muito importante para... A gente pode falar no sentido de ser uma comandante militar e que conseguiu mobilizar muitas tropas para enfrentar os ingleses na França. E ela foi importante para a vitória da França também, na Guerra dos 100 Anos. Mas o segundo ponto que levou a França a vencer
foi que a Inglaterra, não satisfeita, começou uma guerra interna. Pois é. O mais bonito é que essa década aqui foi um pouquinho... Começa 2 anos depois. Começa assim, declaradamente. Mas a Inglaterra começou disputas internas intensas que geraram uma guerra nova. Detalhe. A década de 1450, se não me salvo muito engano, mas nessa época, é o ápice da peste negra. Na mesma década que a Inglaterra perde a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra está sofrendo peste negra, ela não satisfeita com a desgraça, ela começa uma guerra interna. E que guerra interna foi essa? Foi a chamada... Adoro essa guerra, acho muito fofa. Foi interna na Inglaterra? Ou Interna na Inglaterra. França? Exatamente. Foi na Inglaterra, exatamente. tá bom. Foi na Inglaterra. Essa guerra interna da Inglaterra foi chamada Guerra das Duas Rosas. Mas a França não estava mais ferrada que a Inglaterra ainda? A Inglaterra preferiu se afundar na lama de vez. É fácil lembrar dessa guerra pelo seguinte. Essa guerra foi a inspiração para o George Martin escrever Game of Thrones. Assim como a série Game of Thrones e os livros, o George Martin se inspirou nessa guerra por quê? Porque foi uma guerra em que 2 casas de nobres lutaram pelo trono da Inglaterra. Foi uma disputa pelo trono inglês. Essa guerra foi de 55 a 85. E de um lado lutou a casa de York, de outro lado, Lancaster. Essa guerra, então, foi contra a casa de York, nobres, e a casa de Lancaster, outros nobres, disputaram o trono. O nome Duas Rosas se dá porque cada uma delas tinha como símbolo uma rosa. Eu realmente não lembro qual é qual, mas uma tinha uma rosa vermelha e outra tinha uma rosa branca. Então, os soldados, né, no uniforme, né, mostravam uma rosa vermelha e uma rosa branca, mostrando a sua filiação. Tá? No final, quem venceu? Um dos dois. No final, quem venceu? Uma terceira casa nobre. Tudor. Oi? Ela se envolveu depois. Os Tudor chegaram depois do rolê, na bagunça. Receberam apoio da burguesia, se aliaram com não sei quem foi, veio não sei o quê. Venceram a Guerra das Duas Rosas. Então, dessa Guerra das Duas Rosas, a gente acaba tendo a dinastia Tudor. Ok? Dinastia. Vai fundar uma dinastia. Quem tinha ganhado era quem? Tudor. Esses dois começam. Quem ganhou? Nenhum deles. O terceiro cara que chegou depois. Muito bom, né? Muito bom. Tudo era do quê? Um outro cara? É uma terceira dinastia. Ah, uma terceira dinastia? A terceira dinastia. É, E chegou essas depois duas assim. aí, que era da rosa branca, da vermelha, e chegou outro cara que... Que ganhou. Tipo assim, passou perto do dois e Mas ganhou. de onde ele era? Eu não lembro exatamente. Eu acho... Não, eu realmente não lembro de onde ele era, ou a localidade. Eu acho que não era de Londres, não. Mas, enfim. Ele era inglês também, e, assim, quando esse Tudor vence, ele funda a dinastia Tudor, que vai ser poderosíssima. A Elizabeth I era Tudor. Não, mãe da Elizabeth. A Elizabeth I, século XVI. Tá? A gente tem a Elizabeth II. As duas Elizabeth foram muito boas rainhas para a Inglaterra. A primeira, que foi, tipo assim, uma rainha
para não xingar aqui, mas puta de uma rainha, foi tudo. Tá? Em suma, eu quero dizer o seguinte. Com esses dois conflitos aqui, você tem realmente um aumento muito forte no poder dos dois reis. Depois da Guerra dos 100 Anos, o rei da França está poderosíssimo. Por quê? Porque a Guerra dos 100 Anos foi capaz de fazer com que o rei fosse visto como alguém que tivesse o direito de governar e mandar e desmandar, quase como bem entendesse de início. Depois, como bem entendesse mesmo. Já na Inglaterra, mesmo tendo perdido a Guerra dos 100 Anos, o resultado da Guerra das Duas Rosas fez com que os Tudor, a dinastia Tudor, mesma coisa, se tornassem uma família, uma dinastia de reis poderosíssima, ao ponto de poder baixar algumas ordens que você olha assim, tipo, caraca, como é que você consegue fazer isso? Tinha, mas durante os Tudor, eles conseguiram calar um pouquinho a boca deles. Durante os Tudor, o parlamento vai apoiar muito os Tudor. Por exemplo, o Henrique VIII, ele era Tudor. Ele convenceu o parlamento a fundar uma igreja na Inglaterra, porque ele queria casar outra mulher. Então isso mostra como esse cara é realmente como reis muito forte. Deu pra entender tudo? Professor, repete só esse final aí que você falou do parlamento, por favor. Do parlamento? É que o Gabriel perguntou aqui, mas o parlamento, carta magna na Inglaterra, continua valendo. Só que durante a dinastia Tudor, o rei conseguia, ele foi capaz, mais ou menos, mas foi muito capaz, de mandar mais para o parlamento. E mesmo de convencer o parlamento a seguir o que ele queria. E conseguiu. Até exemplo da reforma. Henrique VIII querendo se divorciar. Henrique VIII conseguiu que o parlamento aprovasse que ele era o chefe da igreja da Inglaterra. Ele era tudo, ele tinha bastante reconhecimento como governante. Já na França, você vai ter a tal da dinastia Valois. O tal do Filipe, né? Os Valois vão ficar no poder por séculos. Os Valois vão governar a França por séculos e serão conhecidos como assim, o principal exemplo de rei absolutista que manda, é o da França. Enquanto os Valois se fortalecem com a Guerra dos 100 Anos. Bom. Alguma pergunta? Não. Pode falar esse finalzinho do Valois. Não ouvi. Fala esse finalzinho do Valois. O Valois o Valois é a dinastia que acaba começando a Guerra dos 100 Anos na França. Quando termina, é a dinastia governada a França. E ela fica até 1789. Os Valois só caem muito à frente. E eles serão reis que vão realmente conseguir governar na França como bem querem, como bem entendem. Reis muito poderosos para a França. Ok? Uhum. De boa? Acho que sim. Alguma pergunta, gente? Não? Gabriel não? Pessoal de casa não? Tranquilo? Suave, professor. Só mesmo? Então,